de que nas empresas em que o tema avança mais, existem lá 5 características comuns. A primeira, a existência de um líder que acredita apaixonadamente no tema. Um segundo ponto comum é que nessas empresas sustentabilidade é vista a partir da ótica da oportunidade e não do risco, e isso pode parecer uma discussão retórica, mas não é. Terceiro ponto, nessas empresas sustentabilidade está na estratégia de negócio. Não é um conjunto de projetos paralelos, pontuais e esporádicos. Quarto ponto, são empresas que educam os seus públicos de interesse. Quinto, comunicam muito bem o valor daquilo que fazem. Mas a frase que eu queria deixar para a última reflexão de vocês, e se ela fixar, já terá valido o nosso encontro aqui, que é: o grande desafio do líder desses tempos que estamos vivendo é entender que a gente precisa liderar com valores. Para provar isso, eu queria começar chamando já aqui, para fazer um primeiro depoimento, a Marisa Barroso, presidenta da Maciça. Eu acho, então, que a sustentabilidade ela se resume muito na ética, no amor ao próximo, né? E no amor ao próximo, eu queria falar bastante sobre isso, porque o amor e o afeto no meio executivo foram palavras que foram abolidas, né? Elas foram vistas como palavras que a gente não deve falar se a gente é executivo, né? E isso tem muito a ver com o mundo da maneira que ele foi construído e como hoje ainda está sendo comandado por um viés muito masculino. Eu não estou falando de sexo aqui, tá? Eu não sou feminista em absoluto. Eu estou falando do equilíbrio do ser humano, né? Que pressupõe você ter um lado feminino, um lado masculino, bem equilibrado. Mas o mundo comandado pelo masculino, pelos valores do masculino, na maioria, né, na essência do masculino, é um mundo que não deu certo, né? Então, eu acredito que para que você possa ter, num período curto de tempo, né, o que o planeta exige isso, né? Hoje a gente está consumindo muito mais do que o planeta pode nos dar. Então, a gente está falando de um período curto para mudar essa história. Então, por isso eu acredito que enquanto a gente não trabalhar o equilíbrio da visão do masculino e do feminino na liderança das empresas, na liderança das cidades, na liderança dos países, o mundo não vai mudar. Quando nós estamos líderes numa empresa, a gente tem a possibilidade de utilizar o poder que temos como líderes em benefício não só da nossa empresa, mas do coletivo. Quando a gente olha toda a nossa cadeia de valor e a gente consegue gerar prosperidade para toda essa cadeia de valor, a gente realmente pode dizer que a gente é líder porque a gente transforma, né? Isso significa que a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Mesmo que isso signifique abrir mão de estar líder naquela empresa. Porque a gente não pode renunciar ao que é ético, né? A gente não pode dar um jeitinho, né? A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que fazer o que é correto, porque isso é o que vai ser seguido, igual quando a gente era criança. A mensagem que eu procuro passar nesses encontros, e aqui eu tenho o pregador mor, eu acredito que o que nós estamos fazendo é pregando, e eu sei que vocês que estão aqui também fazem isso. Nós temos que levar, o Brasil precisa absolutamente de líderes como nós. Nós fomos privilegiados por Deus, nós temos o dever e o direito de levar essa mensagem para frente, para fazer com que essa nação seja realmente uma grande nação, não a quinta economia do mundo. Isso quer dizer muito pouco, quando o nosso IDH ainda está lá atrás. Nós temos que fechar esse gap, e fechar esse gap significa trabalhar o pilar socioeconômico.
significa uma presidenta da República lutar sim para que os royalties do pré-sal terminem na pasta da educação. Isso é o que a gente precisa fazer, é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa missão, essa é a nossa obra, como diz o Mário Sérgio Cortella. Nós temos que fazer isso, é o nosso direito e o nosso dever. Invistam no processo da sustentabilidade. E o resultado vem. Será que as nossas metodologias, GRI, indicadores etos, será que elas são adequadas? Será que efetivamente conseguimos medir? Ou será ainda que a gente fica muito travado no paradigma do indicador quantitativo, enquanto sustentabilidade deveria entrar numa esfera qualitativa? Qual que é a sugestão de vocês com relação à pequena empresa? Como que ela deve fazer para que ela tem essa situação de sustentabilidade nas suas empresas? Então, como estão sendo formadas as novas lideranças para esses novos modelos? Que não seremos um profissional de sustentabilidade ou uma área de sustentabilidade, mas que isso esteja realmente de maneira integrada na cultura e no desenvolvimento dos novos profissionais da organização. Impacta pelo que você é. Eu acho que isso é o que eu aprendi, reforça a cada dia, que quando você ouve isso com a verdade, de uma forma genuína, é onde você realmente pode acreditar. Muito bom. Paulo? Eu aprendi um montão. Eu aprendi muito, e até no diálogo aqui que vocês tiveram, né, a gente aprende que outras cadeias têm desafios. A gente costuma achar que os nossos problemas são os maiores do mundo, né? A gente vê que todos têm desafios. E aprendi com a plateia também, aprendi que a gente sabe muito pouco ainda sobre isso tudo. Eu acho que isso está nós estamos no começo desse tempo de convergência. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi a paixão demonstrada na fala dos palestrantes. Se você não estiver apaixonado, não defender a causa, não acreditar naquilo que faz, ninguém defende aquilo que não conhece. Então, assim, a paixão foi muito importante no sentido de que você precisa ter um embasamento técnico, você precisa ter conhecimento, você precisa ter vivência, mas se tudo isso junto não estiver acompanhado de uma boa dose de paixão e crença por aquilo que você faz, nada vai em frente. Então isso reforçou para mim a ideia de que liderar é possível e é possível fazer isso de uma forma bacana, né? Exequível.